Antes de começarmos, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. E ao final, avalie esta história de 0 a 10. Emily Parker arrastava 4 malas pesadas pela rua enquanto o salto do sapato esquerdo se desfazia a cada passo. Parabéns, Emily, murmurou, puxando a mala que insistia em prender nas rachaduras da calçada. Demitida, despejada e quase descalça. Que bela história de sucesso. O vento virou o guarda-chuva do avesso, jogando ainda mais água em seu rosto. Emily o fechou com raiva. Perfeito. Junte-se ao time. Guarda-chuva traidor. Carros passavam, lançando ondas de água suja. Ela desviava como podia, rindo de nervoso. Só defendia Sophie, sussurrou sem fôlego. O idiota gritou com ela. Eu gritei de volta e... Pronto! Você está demitida, Emily. Imitava o tom do chefe com ironia. Claro, ser gentil é crime agora. Ajeitou as malas, respirou fundo. E para completar, o Sr. Harris achou que 3 míseros meses de aluguel atrasado era demais. Dramático. Merece um prêmio, resmungou. Proprietário sem coração do ano. Seu cabelo grudava no rosto, o casaco encharcado pesava e as mãos tremiam de frio. Depois de alguns quarteirões, avistou um ponto de ônibus. Correu e sentou-se no banco, respirando fundo. Encostou os olhos vermelhos na poça à sua frente. Rímel borrado, orgulho despedaçado, mas ainda de pé. Aí está você, garota, murmurou, batendo palmas lentamente para si mesma. O retrato vivo do sucesso. Tentou rir, mas o som virou um soluço. As lágrimas vieram junto com a chuva. Naquela noite fria de Nova York, Emily deixou o orgulho escorrer junto com as gotas. Sério, Deus, sussurrou entre soluços. Se isso é um teste, posso ter uma pausa? Já reprovei com honra. Enterrou o rosto nas mãos, chorando baixinho, cansada, sozinha. Então uma luz intensa apareceu. Um carro preto, grande, caro, completamente fora de lugar, parou diante dela. Emily mal levantou a cabeça. Ótimo. Agora vem o sequestro, o final perfeito para esta noite. O motor desligou. O vidro escuro baixou lentamente, revelando um rosto familiar. O homem do café. O cliente silencioso, sempre de terno e olhar sério. Richard Lancaster. O milionário que parecia esculpido em gelo, agora parado no meio da tempestade. Emily Parker, disse ele com voz profunda e calma. Ela piscou, confusa. O quê? Limpou o rosto. Perfeito. O milionário aparece bem no auge da minha humilhação. Quer uma foto para Forbes? Richard a observava com atenção. Não com pena, mas com curiosidade. O que está fazendo aqui desse jeito? Emily soltou uma risada amarga. O que parece? Um passeio noturno pelo desespero. Ele olhou para as malas. Foi despejada. Bingo. 3 meses de aluguel atrasado. E para completar, perdi o emprego hoje. O silêncio entre eles parecia mais alto que a chuva. O olhar dele, intenso, parecia esconder um plano. Algo que Emily jamais imaginaria. Devia jogar na loteria. Pensei, Emily. Estou com uma sorte danada. Richard ficou em silêncio por alguns segundos, observando a chuva cair. Então abriu a porta do carro e saiu, segurando um guarda-chuva. Caminhou em direção a ela com a elegância de sempre, enquanto Emily o observava desconfiada. Você precisa de um teto sobre a cabeça, disse ele com naturalidade. Emily ergueu uma sobrancelha. Uau! Observação afiada. Sherlock ficaria orgulhoso. Ele ignorou o sarcasmo. E eu preciso de uma esposa e de uma mãe para os meus filhos. Emily piscou, certa de que tinha ouvido errado. Desculpe. O quê? Venha comigo, disse Richard firme. Você pode morar na minha casa. Os olhos de Emily se arregalaram e de repente ela começou a rir. Você só pode estar brincando, apontou para ele. Ou perdeu completamente a cabeça.
Sério, conheço uma clínica excelente. Posso te indicar um ótimo terapeuta. Ele manteve o semblante sério. Estou falando sério. Ah, claro, zombou ela, porque nada grita equilíbrio mental como oferecer casamento e filhos para uma mulher molhada, falida e cheirando a café queimado. Richard respirou fundo. Preciso parecer um homem de família para fechar um contrato internacional. Meus investidores esperam estabilidade, uma imagem limpa. Emily piscou várias vezes, tentando entender. Então, você quer que eu me case com você por motivos de marketing? Exatamente, respondeu ele sem hesitar. E nesse tempo você cuidará dos meus filhos. Ótimo. Emily levantou as mãos. Está confirmado. O milionário enlouqueceu. Ele manteve o olhar firme. Preciso de alguém que cuide deles. Nenhuma babá fica mais de 2 semanas. Todas pedem demissão. E eu não tenho tempo. Emily o encarou, boquiaberta. E você olhou para mim e pensou: essa mulher, encharcada, quebrada e emocionalmente instável, é perfeita. Richard deu um pequeno sorriso. Exatamente. Emily piscou, sem palavras. A chuva caía cada vez mais forte. Ela olhou ao redor. A rua vazia, o ponto de ônibus alagado, as malas pesadas, o vento gelado. Ele começou a se afastar, voltando para o carro. Pense nisso, senhorita Parker. Emily o viu virar as costas e sentiu um aperto no peito. Espere! Gritou, levantando-se. Eu aceito! Richard se virou. Eu aceito! Repetiu Emily com a voz trêmula, mas com uma condição. Nada de toques, nada de beijos. E eu cuido das crianças do meu jeito, sem interferência. Richard a observou por um instante e assentiu. Fechado. Emily suspirou. Isso com certeza vai acabar mal. Ele abriu a porta do carro para ela. Ou pode ser o melhor erro da sua vida. Emily respirou fundo, pegou as malas e entrou no carro. Enquanto o veículo deslizava pelas ruas molhadas de Nova York, ela olhava pela janela, ainda sem acreditar no que acabara de fazer. Molhada, perdida e prestes a entrar em algo que não compreendia, Emily Parker deu o primeiro passo em direção àquilo que mudaria completamente sua vida. Richard dirigia em silêncio, o olhar fixo na estrada. O silêncio era tão denso que Emily sentiu vontade de pular do carro em movimento. Ela pigarreou. Nada. Ele continuou dirigindo, como se ela fosse invisível. Emily revirava os olhos, decidida a quebrar o gelo. Forçou um sorriso nervoso e disse: Então, você sempre oferece contratos de casamento a estranhas encharcadas? Ou eu sou um caso especial? Richard nem piscou. Você estava no lugar certo, na hora certa. Uau, que romântico! Ironizou Emily, fingindo emoção. Vou guardar essa frase para o nosso falso aniversário. Ele continuou sério, mas ela juraria ter visto o canto de sua boca se mover num quase sorriso. Falando sério, Emily ajeitou o cabelo molhado. Você realmente acha que isso vai funcionar? Mal consigo cozinhar arroz sem queimar. E quer que eu cuide de crianças? As crianças não precisam de uma chefe, respondeu Richard firme. Elas precisam de alguém que fique. Emily ficou em silêncio digerindo aquelas palavras. Depois soltou uma risada curta. Ah, entendi. Você quer alguém desesperada o bastante para não desistir. Parabéns, achou a candidata perfeita. Literalmente não tenho para onde ir. Richard finalmente lançou um olhar em sua direção. É exatamente por isso que você é ideal. Ela piscou, sem saber se aquilo era um elogio ou uma ofensa. Sabe, Richard, você tem um talento raro. Fazer as pessoas se sentirem escolhidas e ofendidas ao mesmo tempo. Ele não respondeu. Manteve os olhos fixos na estrada. Emily cruzou os braços, falando sozinha. Certo, recapitulemos. Eu vou morar na sua casa, fingir ser sua esposa, cuidar de filhos que nunca vi e, em troca, ganho um teto e um salário. Basicamente, aceitei um emprego com base em desespero emocional. Richard assentiu. Resumo justo.
Ela balançou a cabeça, rindo de nervoso. Minha mãe sempre disse que eu tomava decisões ruins. Agora tenho provas. O carro virou numa avenida larga e as luzes da cidade começaram a se afastar. Emily franziu o senho. Ei, para onde estamos indo? Porque se for um lugar isolado, já aviso. Vi muitos filmes de suspense e sei como isso termina. Richard suspirou. Estamos indo para minha casa. Ah, claro, ironizou ela. A casa misteriosa do milionário que contrata esposas de mentira. Super normal. Ele lançou um olhar de leve irritação. Se quiser sair, eu paro o carro. Emily ergueu as mãos em rendição. Calma, chefe. Só estou tentando aliviar o clima. Você é mais sério que um velório. Richard revirou os olhos e acelerou um pouco. Alguns minutos depois, o carro passou por um portão automático enorme. Emily se inclinou para a frente, curiosa, e então viu. A mansão surgiu diante dela como um castelo moderno iluminado pela noite. Era gigantesca, branca, com janelas enormes e um jardim que parecia um parque. Os olhos de Emily se arregalaram. A boca se abriu. Isso é uma casa ou um hotel 5 estrelas? É a minha casa, respondeu Richard, estacionando diante da entrada. Emily saiu do carro, ainda em choque, olhando ao redor com admiração. Seus pés afundaram levemente no tapete de boas-vindas. Você mora aqui sozinho? Com meus filhos, corrigiu ele, pegando as malas no porta-malas. Emily o seguiu até a porta principal. Ele destravou a fechadura e empurrou a pesada porta, revelando um enorme hall de entrada, com pé direito altíssimo, escadaria de mármore e lustres de cristal que refletiam a luz como estrelas. Ela deu alguns passos hesitantes, com medo de tocar em qualquer coisa. Ok. Agora tenho certeza de que você é algum tipo de príncipe secreto. Richard deixou as malas no chão e tirou o paletó. Apenas um empresário, respondeu com calma. Mas naquele instante, Emily percebeu. Nada naquela casa, nem naquele homem, parecia apenas normal. Eu sou apenas uma ex-garçonete que agora vive num palácio. Totalmente normal. O silêncio na casa era quase ensurdecedor. Emily olhou ao redor, impressionada com a limpeza e a organização impecáveis de tudo. Este lugar é assustadoramente silencioso, comentou, caminhando até o centro do hall. Onde estão as crianças? Mal terminou a frase e 2 vozes ecoaram lá de cima. Pega ele, Max! Não, você pega! Emily ergueu a sobrancelha. Deixe-me adivinhar. Os pequenos anjinhos. Richard fechou os olhos, já antecipando o caos. De repente, 2 pequenas figuras surgiram no topo da escada. 2 garotos de cabelos escuros e olhos brilhantes correndo como loucos. Alex, joga! Gritou o mais novo, rindo. O mais velho pegou um travesseiro e lançou com força a escada abaixo. Ele voou direto na direção de Emily. Ela pulou para o lado, quase tropeçando nas próprias malas. Ufa, por pouco! Disse rindo nervosamente. Mais travesseiros começaram a voar. Emily desviou de um, depois de outro, mas o terceiro a atingiu bem no rosto. Ai! Exclamou, segurando o travesseiro. Quem fez isso? Os meninos pararam no meio da escada, olhos arregalados. Então, um cachorro marrom veio correndo atrás deles, latindo enlouquecidamente. Richard soltou um longo suspiro e passou a mão na testa. Alex, Max, desçam agora. Eles desceram lentamente, como se tivessem sido flagrados no ato. O cachorro continuava a pular e latir ao redor deles. Emily segurou o travesseiro e olhou para os garotos com um sorriso divertido. Então, vocês são os famosos furacões. O mais velho, Alex, cruzou os braços. Quem é você? Boa pergunta, disse Emily, olhando para Richard. Quem sou mesmo? Richard respirou fundo. Esta é a Emily. Ela vai morar aqui conosco. Os olhos de Max se arregalaram. Para sempre? Por enquanto, respondeu Richard. Alex franziu a testa. Você é a nova babá? Emily fez uma careta. Babá? Eu? Não. Não. Sou mais como a nova hóspede temporária que vai tentar não deixar vocês destruírem a casa. Max riu.
Gosto dela. Alex ainda parecia desconfiado. A última babá durou 3 dias. Emily se agachou, ficando no nível deles. Olha, não sou babá, mas prometo que sou muito mais divertida e consigo sobreviver a uma guerra de travesseiros. Max sorriu. Alex ainda hesitava. Richard interveio. Já chega por hoje. Subam para o quarto de vocês. Os garotos obedeceram, subindo as escadas, resmungando. O cachorro os seguiu, ainda latindo. Emily se levantou e ajeitou o cabelo. Então, eles são sempre assim? Richard assentiu. Sempre. Ela riu. Ok, isso vai ser interessante. Richard pegou uma das malas dela. Vou te mostrar seu quarto. Emily o seguiu pelas escadas, observando cada detalhe da casa. Quadros nas paredes, móveis elegantes, tudo impecavelmente limpo. Ele parou diante de uma porta no segundo andar e abriu. O quarto era enorme. Cama king size, closet do tamanho do antigo apartamento dela, e uma janela com vista para um jardim iluminado. Emily entrou devagar, quase sem acreditar. Este é o meu quarto? Sim, disse Richard, colocando a mala no chão. Ela girou no lugar, absorvendo cada detalhe. Vou dormir sozinha nesta cama gigante? Exatamente. Emily sentou na beira da cama para testá-la. Parecia sentar-se sobre uma nuvem. Ok. Talvez esse acordo não seja tão ruim assim. Richard ficou na porta. Amanhã conversaremos sobre as regras. Descanse. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Emily permaneceu no quarto luxuoso, tentando processar tudo. Olhou ao redor. O pé direito alto, os móveis sofisticados, a cama de sonho. Depois se deitou, afundando no colchão macio, ainda absorvendo cada detalhe daquele novo mundo em que acabara de entrar. Ok, Emily, murmurou para si mesma. Você aceitou se mudar para a casa de um milionário sério, cuidar de 2 filhos selvagens e fingir ser a esposa dele. Isso vai ser sua ruína, ou sua sorte grande. Ela fechou os olhos, exausta, mas com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em semanas, adormeceu sem se preocupar com nada. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora. Abriu os olhos lentamente, confusa com o teto alto e branco acima dela. Levou alguns segundos para se lembrar de onde estava. Ah, certo, murmurou, esfregando os olhos. A mansão do milionário. Quase esqueci que minha vida virou roteiro de filme. Ela saiu da cama e olhou ao redor. Com a luz do dia entrando pela janela, o quarto parecia ainda mais bonito. Emily se espreguiçou e foi até o closet procurar algo para vestir. Vestida, desceu em direção à cozinha, guiada pelo cheiro de café fresco. Ao entrar, parou no lugar, boquiaberta. Alex, o mais velho, estava em um banquinho na frente do fogão, segurando uma frigideira. E o que quer que estivesse na frigideira definitivamente não era massa de panqueca. Bom dia, disse Emily, tentando soar calma. O que você está fazendo? Alex se virou, sorrindo orgulhoso. Fazendo panquecas. Emily se aproximou e olhou na tigela ao lado dele. Havia água, farinha e sabão em pó. Querido, disse tirando a tigela de suas mãos, isso não é açúcar, é sabão. Alex franziu a testa. Mas diz em pó? Sim, mas é sabão em pó, não o tipo que se come, explicou Emily, rindo. Se você fizesse panquecas com isso, iríamos embora da mesa soprando bolhas. Alex pensou por um instante e riu alto. Seria engraçado. Seria, mas seu estômago não acharia, respondeu Emily, desligando o fogão. Nesse momento, um miado alto veio da sala. Emily virou a cabeça. O que foi isso? Outro miado, ainda mais alto. Ela correu para a sala e encontrou Max, o mais novo, tentando amarrar o gato da família em uma corda de pular. O gato siamês de olhos azuis lutava enquanto Max puxava a corda com força. Max! Gritou Emily, correndo até ele. O que você está fazendo? Ensinando ele a pular corda, respondeu Max, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Emily segurou o riso e desamarrou o gato, que saiu correndo em pânico. Max,
Gatos não pulam corda e odeiam ser amarrados. Max cruzou os braços. Mas eu queria brincar com ele. Então brinque jogando a bolinha ou usando aquele brinquedo de penas, Emily sugeriu, guardando a corda. Mas nada de amarrar ninguém, ok? Max fez bico, mas assentiu. Emily voltou para a cozinha e encontrou Alex ainda no banquinho, agora tentando abrir um pote de geleia com uma faca. Não! Gritou Emily, rapidamente tirando a faca da mão dele. Regra número 1: nada de faca sem supervisão. Alex bufou. Mas estou com fome. Então sente-se que eu vou fazer panquecas de verdade, disse Emily, apontando para a mesa. Sem sabão desta vez, prometo. Os dois garotos se sentaram, observando cada movimento dela enquanto começava a separar os ingredientes certos. Você sabe cozinhar? Perguntou Alex, desconfiado. Mais ou menos, admitiu Emily, quebrando os ovos na tigela. Mas pelo menos sei a diferença entre açúcar e sabão. Max riu alto. Emily começou a misturar os ingredientes, cantando baixinho, deixando o aroma de panquecas verdadeiras preencher a cozinha. Os meninos se entreolharam. A última babá não cantava, disse Max. Ela só gritava, acrescentou Alex. Emily parou de mexer a massa e olhou para eles. Sério? Ela gritava com vocês? O tempo todo, disse Alex, balançando as pernas. Sempre dizia que éramos terríveis. Emily fez uma careta. Que pena. Vocês não são terríveis. Só um pouco criativos demais. Max sorriu. Gostei de você. Obrigada, querido. Eu também gostei de vocês, respondeu Emily, despejando a massa na frigideira. Mas vamos combinar uma coisa. Nada de sabão na comida e nada de amarrar animais. Os dois meninos assentiram. Enquanto as panquecas cozinhavam, Emily ouviu passos pesados descendo a escada. Virou-se e viu Richard entrando na cozinha, impecável como sempre, de terno escuro e gravata. Ele parou e observou a cena. Os meninos sentados à mesa, o cachorro ali perto, Emily no fogão e a cozinha relativamente organizada. Bom dia, disse ele com cautela. Bom dia, chefe, respondeu Emily, virando uma panqueca. Café? Ou prefere um smoothie de sabão? Richard franziu a testa. Sabão? Alex levantou a mão. Fui eu, mas a Emily me salvou. Richard olhou para a Emily, que apenas deu de ombros. Sim, seu filho quase inventou a primeira panqueca bolhante. Brilhante, mas perigoso. Richard suspirou e serviu-se de café. Sentou-se à cabeceira da mesa, observando Emily colocar as panquecas nos pratos. Pronto, disse ela, servindo os meninos. Panquecas oficiais, sem produtos de limpeza envolvidos. Max pegou o garfo e deu a primeira mordida. Seus olhos brilharam. Isso é bom. Alex experimentou a sua e assentiu. Muito melhor do que cereal. Emily sorriu, satisfeita, e serviu-se também. Richard continuou observando silencioso. Pela primeira vez em meses, os meninos estavam calmos, comendo sem reclamar ou fazer bagunça. Emily finalmente se sentou à mesa. Qual o plano para hoje? Vocês têm escola? Não, respondeu Alex. É sábado. Ah, certo, disse Emily, batendo na testa. Perdi a noção dos dias. E o que vocês fazem aos sábados? Nada, disse Max, entediado. O papai trabalha. Emily olhou para Richard, que bebia café em silêncio. Você trabalha aos sábados? Tenho reuniões, disse ele secamente. Emily revirou os olhos. Claro, porque descansar é só para a semana, né? Tenho responsabilidades e 2 filhos aqui que precisam se divertir, respondeu Richard. Então hoje eu cuido deles. Você pode trabalhar em paz, disse Emily. Richard hesitou, mas finalmente concordou. Terminou o café e se levantou. Estarei de volta no fim da tarde. Tchau, pai, chamaram os meninos. Richard saiu e Emily ficou sozinha com Alex e Max. Certo, meninos, disse batendo palmas. O que querem fazer hoje? Podemos jogar videogame? Perguntou Alex, animado. Podemos brincar lá fora?
sugeriu Max. Emily pensou por um instante. Que tal os dois? Videogame de manhã, brincadeira no jardim à tarde. Combinado? Os dois meninos assentiram empolgados. O dia passou voando. Emily jogou videogame com eles, ora deixando-os vencer, ora assumindo a liderança. À tarde, levou-os para o jardim e improvisou uma caça ao tesouro. Eles corriam, riam e gritavam, e Emily percebeu que fazia muito tempo que não se divertia tanto assim. Quando Richard chegou mais tarde naquela tarde, encontrou os três no jardim, cobertos de terra e rindo alto. Ele observou pela janela, surpreso. Os meninos realmente estavam ouvindo Emily sem resistência. Nada de gritos, birras ou reclamações. Emily notou Richard na janela e acenou. Ele apenas assentiu de volta. Sério. Mais tarde à noite, depois que os meninos tomaram banho e foram para a cama, Emily desceu para a sala de estar. Richard estava sentado no sofá, concentrado em algo no tablet. Oi, disse ela, sentando-se na cadeira à sua frente. Ele levantou o olhar. Oi. Então, começou Emily. Acho que sobrevivi ao primeiro dia oficial. Richard olhou para ela. Eles ouviram você. Eu sei, disse ela sorrindo. Chocante, né? Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse com um tom formal. Obrigado. Você fez um bom trabalho hoje. Emily piscou, surpresa. Uau, um obrigado. Devo gravar isso? Richard quase sorriu. Quase. Sabe, Richard, você deveria tentar relaxar um pouco, continuou Emily, recostando-se na cadeira. Você é tão sério. Parece um robô de gravata. Ele ergueu a sobrancelha. Robô de gravata? É, disse ela, rindo. Todo programado, sem emoção, sempre no piloto automático, reuniões de trabalho, café, repetir. Richard a encarou por um longo instante. Então, pela primeira vez, Emily viu o canto da boca dele se erguer levemente. Não era um sorriso completo, mas era algo. Talvez, disse ele, voltando ao tablet. Emily sorriu triunfante e se levantou. Boa noite, robô. Boa noite, Emily. Ela subiu para o quarto, sentindo que talvez, só talvez, isso pudesse realmente dar certo. Nos dias que se seguiram, Emily descobriu que cuidar de Alex e Max era como tentar domar dois pequenos tornados. Uma manhã, Emily acordou com um estrondo alto no corredor. Pulou da cama e correu até a porta. Alex e Max empurravam uma cadeira gigante em direção à escada. — O que estão fazendo? Gritou Emily correndo até eles. — Vamos deslizar! Respondeu Max empolgado. — Deslizar? Emily arregalou os olhos. — É uma cadeira, mas funciona como trenó, insistiu Alex, sorrindo. Emily agarrou a cadeira antes que eles a enviassem escada abaixo. Não, não funciona. Vocês vão se machucar. Mas queremos tentar, reclamou Max. Tentem só depois que eu comprar um seguro de vida para vocês dois, disse Emily, empurrando a cadeira de volta. Agora, café da manhã. Vamos. Os meninos resmungaram, mas a seguiram. Na cozinha, Emily tentava preparar ovos mexidos enquanto os meninos encontravam formas criativas de causar caos. Max jogava pedaços de pão no gato. Alex tentava equilibrar uma colher no nariz. Gente, por favor, disse Emily, tentando não rir. Só me deixem fazer o café da manhã sem desastre. Só por um dia. Não estamos fazendo nada, disse Alex inocentemente. Vocês estão torturando o gato e transformando a cozinha em um circo, rebateu Emily, pegando o pão da mão de Max. Após o café da manhã caótico, Emily decidiu limpar a casa. Colocou música alta no celular e começou a passar o pano no chão, cantando com toda a força. Girava, cantava e fingia que a vassoura era um microfone. E eu não vou desistir, cantou ela. Não! Emily berrava, dançando com a vassoura. O que Emily não sabia era que Alex e Max estavam escondidos atrás do sofá, gravando tudo com o tablet. Isso vai ser épico, sussurrou Alex, segurando firme o tablet. Ela canta tão mal, riu Max, cobrindo a boca.
Emily continuava cantando e limpando, completamente alheia ao fato de estar sendo filmada. Enquanto isso, no escritório da mansão, Richard estava em uma reunião virtual importante com 3 investidores japoneses. Então, Sr. Lancaster, estamos interessados em expandir nossa parceria, disse um dos homens na tela. Richard assentiu. Sério? Sim, podemos discutir os termos do contrato. Exatamente nesse momento, a porta do escritório se abriu. Emily entrou, de pijama, cabelo bagunçado, segurando uma caneca de café. Richard, onde está o açúcar? Não consigo encontrar em lugar nenhum e juro que procurei. Ela congelou ao ver a tela. Os 3 investidores piscavam, surpresos. Richard fechou os olhos e respirou fundo. Emily, disse calmamente, estou em reunião. Ela olhou para a tela e acenou timidamente. Oi, pessoal. Desculpa, eu só... O açúcar. Nada não. Tchau. Emily saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Richard olhou para a tela, tentando recuperar o tom profissional. Peço desculpas, essa foi minha assistente. Um dos investidores sorriu. Ela parece charmosa. Richard limpou a garganta. Podemos continuar? Mais tarde, naquele dia, Emily estava na sala novamente cantando, desta vez uma música animada. Ela rebolava, fazia passos bobos e girava com a vassoura. Alex e Max correram até ela. Emily, vem dançar com a gente! Gritou Max, pulando. Vamos fazer um videoclipe, sugeriu Alex. Emily largou a vassoura e entrou na dança. Os 3 se divertiram rindo alto e inventando coreografias malucas. Alex gravava tudo com o tablet. Quando terminaram, ele olhou para o vídeo. Saiu perfeito. Deixa eu ver, disse Emily, pegando o tablet. O vídeo mostrava ela dançando e cantando fora do tom, enquanto os meninos faziam movimentos engraçados ao fundo. Isso é hilário, riu Emily. Parecemos uma banda de rock que desistiu no meio do show. Vou postar, disse Alex, pegando o tablet de volta. Postar onde? Perguntou Emily, franzindo a testa. No canal do papai, respondeu Alex, apertando alguns botões. Alex, não! Emily gritou, tentando pegar o tablet, mas já era tarde. O vídeo estava online. Pronto? Disse Alex, orgulhoso. Os olhos de Emily se arregalaram. Seu pai tem um canal? Não, mas ele tem uma conta pública. Sempre usamos, respondeu Alex. Emily cobriu o rosto com as mãos. Vou ser demitida no 5º dia. Isso tem que ser um recorde. Algumas horas depois, o celular de Emily começou a tocar sem parar. Ela pegou o aparelho e viu dezenas de notificações. O que é isso? Murmurou, abrindo o aplicativo de redes sociais. O vídeo dela dançando e cantando com os meninos havia viralizado. Milhares de visualizações, comentários e compartilhamentos. As pessoas a chamavam de a babá mais engraçada de Nova York e a melhor funcionária do CEO. Uau! Emily sentou no sofá, atônita. Eu... viralizei. Sou famosa. Max comemorou, pulando no sofá. Nesse instante, Richard entrou na sala, segurando o celular, com o rosto vermelho de raiva. Emily, disse com a voz fria, meu escritório agora. Emily engoliu em seco e o seguiu. Ele fechou a porta e se virou para ela. Pode me explicar isso? Ele estendeu o telefone, mostrando o vídeo dela dançando na tela. Eu não sabia que os meninos iam postar. Emily gaguejou. Foi um acidente. Um acidente? Richard cruzou os braços, sério. Minha imagem está por toda parte. As pessoas estão falando da minha vida pessoal. Eu sei. Emily levantou as mãos, tentando se explicar. Mas olha pelo lado bom. Todo mundo acha fofo. Richard estreitou os olhos. Fofo? Sim. Veja os comentários. Emily pegou o celular dele e leu em voz alta. Que babá incrível! Os filhos dele têm muita sorte. O CEO tem coração. Veja, ele realmente parece humano. Richard suspirou, esfregando a testa. Isso é um desastre. Emily mordeu o lábio, sentindo-se culpada.
Desculpe, eu não queria causar problemas. Ele permaneceu em silêncio, assistindo ao vídeo novamente. Então, algo inesperado aconteceu. Richard soltou uma risada baixa. Emily piscou. Você está rindo? Ele voltou a assistir, vendo ela girar com a vassoura, enquanto os meninos pulavam ao redor, e riu ainda mais. Você é uma dançarina terrível, disse ele, ainda rindo. Emily cruzou os braços, fingindo estar ofendida. Ei, eu danço com coração. E absolutamente sem ritmo. Richard riu ainda mais. Emily não conseguiu segurar e riu junto. Ok, talvez eu não seja a próxima popstar. Richard parou de rir e olhou sério para ela novamente. Apenas me avise antes de postar qualquer coisa. Tudo bem, prometo, disse Emily, levantando a mão. Nada mais de fama viral acidental. Ele assentiu e voltou ao trabalho. Emily saiu do escritório aliviada, mas o que ela não sabia era que o vídeo havia atraído a atenção de alguém perigoso. Do outro lado da cidade, uma mulher loira e estilosa assistia ao vídeo em seu telefone, com um sorriso falso no rosto. Rebecca Whitmore, ex-noiva do Richard, murmurou o calculista ao ver Emily dançando com os meninos. Interessante. Ela pegou o celular e discou um número. Olá, gostaria de agendar uma visita à propriedade dos Lancaster. Sim, amanhã de manhã. Obrigada. Ela desligou e sorriu satisfeita. Enquanto isso, Emily brincava com os meninos na sala, totalmente alheia à tempestade que se aproximava. Naquela noite, deitada na cama, ainda processando o dia louco, ela sussurrou, sorrindo. Viralizei, quase fui demitida, e ainda fiz o robô de gravata rir. Que dia! Fechou os olhos, exausta, sem saber que o amanhã seria ainda mais complicado. Na manhã seguinte, Emily estava na cozinha preparando panquecas quando a campainha tocou. Eu vou! Gritou Alex, correndo para a porta. Alex, espere! Chamou Emily, mas ele já havia aberto. Uma mulher loira entrou como se fosse dona do lugar. Vestia um vestido vermelho justo, salto alto e óculos de sol de grife. Carregava 2 sacolas gigantes de lojas caras. Olá, queridos, disse com voz doce. Tia Rebecca veio visitar vocês. Emily apareceu na porta da cozinha, ainda segurando a espátula. O cabelo preso em rolinhos, avental com farinha e um borrão de chocolate no rosto. Rebecca tirou os óculos e olhou Emily de cima a baixo, com um sorriso falso. Oh, olá, disse, a voz carregada de desdém. Você deve ser a nova governanta. Babá, na verdade, mas pode me chamar de Emily, respondeu ela, arqueando uma sobrancelha. Que graça! Rebecca disse, entregando as sacolas como se Emily realmente fosse uma empregada. Seja querida e leve isso para a sala de estar. Você vai? Emily olhou para as sacolas, depois para Rebecca e sorriu da forma mais falsa possível. Claro. Quer que eu faça um suco também? Ou lave seu carro? Rebecca piscou, confusa com o sarcasmo. Max entrou correndo. Rebecca? Você trouxe presente? Claro que sim, querido. Rebecca se abaixou, com um grande sorriso. Trouxe brinquedos incríveis para vocês. Emily colocou as sacolas no chão e cruzou os braços, observando a cena com desdém. Rebecca abriu as sacolas e tirou 2 carrinhos de controle remoto caríssimos. Uau! Gritou Alex, pegando um. Obrigado, Rebecca, disse Max, empolgado. Rebecca sorriu triunfante e olhou para Emily. Sempre é bom mimar as crianças, não é mesmo? Emily forçou um sorriso. Absolutamente nada como comprar afeto com brinquedos caros. Rebecca fingiu não ouvir e se levantou. Onde está o Richard? No escritório, respondeu Emily de forma seca. Ótimo, disse Rebecca, passando deliberadamente por Emily. Com licença. Emily ficou parada, segurando a espátula como se fosse uma arma. Quem é ela? Max perguntou, olhando para Emily. Uma pessoa muito educada, respondeu Emily sarcasticamente. Agora vamos terminar o café da manhã? Enquanto os meninos voltavam para a cozinha, Emily ouviu a voz de Rebecca ecoando do escritório.
Richard, senti sua falta. Emily revirou os olhos e voltou para o fogão, batendo na frigideira com a espátula mais forte do que o necessário. No escritório, Richard ergueu o olhar do computador e viu Rebecca parada na porta. Rebecca, disse com voz neutra, o que está fazendo aqui? Vim ver como você está, respondeu ela, entrando e fechando a porta, inclinando-se para encontrar a nova babá. Ela é interessante, Richard. Está fazendo um bom trabalho. Tenho certeza que sim, respondeu Richard, mantendo o tom sério. Rebecca sentou-se na borda da mesa, cruzando as pernas. Mas você sabe que sempre pode contar comigo, não é? Sempre estive aqui para você e os meninos. Richard recostou-se na cadeira. Rebecca, nós terminamos há 2 anos. Eu sei. Ela tocou no braço dele. Mas ainda me importo. E sei que você também. Richard afastou delicadamente o braço. Tenho trabalho a fazer. Rebecca sorriu, como se nada fosse importante. Claro, mas deveríamos jantar algum dia. Colocar o papo em dia. Talvez, disse Richard, voltando ao computador. Rebecca saiu do escritório com um sorriso satisfeito. Na cozinha, Emily servia os meninos, tentando não pensar em Rebecca. Ela é irritante, disse Alex, mastigando. Alex? Emily repreendeu, tentando não rir. Não diga isso. Mas é verdade, insistiu Max. Ela só aparece quando quer alguma coisa. Emily não pôde deixar de se perguntar exatamente o que Rebecca queria. Mais tarde, Rebecca se despediu dos meninos com abraços exagerados e saiu da mansão. Assim que a porta se fechou, Emily soltou o ar que segurava. Finalmente, murmurou. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Richard encontrou Emily na sala assistindo TV. Posso falar com você? Perguntou. Emily desligou a TV. Claro. Richard sentou-se no sofá ao lado dela. Rebecca te incomoda? Emily quase engasgou. O quê? Não? Por que ela me incomodaria? Você tem agido estranho o dia todo. Estranho? Emily riu nerviosamente. Nem um pouco. É só que ela é muito elegante, perfumada e irritante. Richard ergueu a sobrancelha. Irritante? Sim, Emily gesticulou. Ela chega dando ordens, trata todos como empregados e ainda tem a audácia de me chamar de fofa. Richard quase sorriu. Ela sempre foi assim. Então, por que você namorou com ela? A pergunta escapou antes que Emily pudesse se conter. Richard ficou em silêncio por um momento, porque achei que era a coisa certa a fazer. Algo despertou no peito de Emily, mas ela ignorou. Bem, você tem um gosto terrível. Richard soltou uma risada baixa. Talvez. Ficaram em silêncio. O coração de Emily disparava e ela rapidamente se levantou. Bem, vou dormir. Boa noite, Emily, chamou Richard. Ela parou, mas não se virou. Sim, obrigada. Sim, por cuidar dos meninos. Emily sorriu ainda de costas. De nada, robô, ele respondeu. Ela subiu as escadas rapidamente, antes que ele pudesse ver o rubor no seu rosto. 2 dias depois, Emily estava em seu quarto quando o celular vibrou. Era uma notificação de uma revista online. Ela abriu e os olhos se arregalaram. A manchete dizia: Richard Lancaster e ex-noiva Rebecca Whitmore estão juntos novamente. Abaixo, uma foto dos dois em um evento, sorrindo, com Rebecca segurando o braço de Richard, parecendo um casal. O estômago de Emily se revirou. Isso é ridículo, murmurou, mas não conseguia desviar o olhar da foto. Ela desceu e encontrou Richard na sala, também olhando para o celular. Você viu isso? Perguntou, estendendo a tela. Richard suspirou. Six. É verdade? Vocês voltaram? Não, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. Foi um evento de negócios. Ela apareceu e tirou aquela foto sem que eu percebesse. Emily cruzou os braços. E você não pôde impedi-la? Richard franziu o senho. Por que você está tão chateada? Não estou chateada. Está sim.
Emily abriu a boca para argumentar, mas não conseguiu formar uma frase coerente. Sua voz falhou. Eu. Eu só. É que isso complica as coisas. Richard deu um passo à frente. Que coisas? O rosto de Emily esquentou. Coisas, o acordo, a imagem, tudo. Ele continuou a observá-la como se lesse seus pensamentos. Emily não aguentou mais. Virou-se e saiu do cômodo. Emily, espere! Preciso fazer algo! Ele gritou, correndo atrás dela. Ela subiu para o quarto, trancou a porta e sentou na cama, olhando novamente para a foto. A raiva que sentia não fazia sentido. Por que se importava tanto? Não deveria se importar. Era apenas um contrato, um acordo. Mas ao ver Rebecca ao lado de Richard, algo dentro dela queimou. Pela primeira vez, Emily percebeu. Estava com ciúmes. Não, 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 sussurrou, jogando o celular na cama. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Lá embaixo, Richard permaneceu imóvel na sala, olhando para o andar de cima. Ele havia percebido também. Emily estava com ciúmes. E, estranhamente, isso o fez sorrir. Alguns dias depois, Emily tentava escolher um vestido quando Richard bateu na porta. Pode entrar, disse ela, segurando 2 vestidos. Richard entrou, sério como sempre. Precisamos falar sobre o jantar de hoje. Emily franziu a testa. Que jantar? O jantar com os investidores japoneses, respondeu ele, cruzando os braços. Você vai comigo. Emily deixou os vestidos caírem na cama. Eu? Por quê? Porque você é minha esposa. Pelo menos é isso que eles precisam acreditar. Ah, claro. A esposa de mentira. Emily revirou os olhos. Quase havia esquecido seu papel. Richard suspirou. É importante, Emily. Esses investidores são conservadores. Valorizam família e estabilidade. Então, basicamente, você quer que eu finja ser a esposa perfeita, sorria e não fale nada errado, disse Emily, cruzando os braços. Exatamente. E se eu disser não? Richard a olhou calmamente. Você não vai dizer não. Faz parte do acordo. Ela bufou. Tudo bem. Mas se eu falar alguma besteira, a culpa é sua. Richard quase sorriu. Passo para te buscar às 7. Ele saiu e Emily olhou para os vestidos na cama. Perfeito. Agora tenho que fingir ser chique. Ela pegou um vestido verde. Emily, você realmente se meteu em uma confusão. Às 7 em ponto, Emily desceu as escadas vestindo o vestido verde, salto alto e cabelo preso em um coque. Sentiu-se completamente deslocada. Richard a esperava no hall de terno preto. Ao vê-la, parou de olhar para o celular. Você está linda, disse surpreso. Emily fez uma reverência dramática. Obrigada. Até tentei parecer uma pessoa civilizada. Richard conteve a risada. Vamos? No carro, Emily não parava de ajustar o vestido. Isso está apertando tudo. Como as mulheres usam isso? Você vai ficar bem, respondeu Richard, dirigindo. Fácil para você dizer. Tudo o que você precisa é ficar parado e parecer rico. Eu tenho que fingir ser chique. Ele olhou para ela. Apenas seja você mesma. Emily piscou. Quer que eu seja eu mesma? Tem certeza? Porque quando eu sou eu mesma, eu me torno um meme na internet. Richard soltou uma risada baixa. Talvez seja exatamente o que eu precise. Chegaram ao restaurante. Um lugar sofisticado, com lustres de cristal, garçons de gravata borboleta e decoração impecável. Emily olhou ao redor impressionada. Este lugar tem mais velas do que uma igreja. Richard segurou seu braço. Comporte-se. Lembrou? Relaxa, chefe. Sei como fingir. Os investidores já estavam sentados em uma mesa reservada. 3 homens japoneses de meia idade se levantaram ao ver Richard. Senhora Lancaster, cumprimentou o mais velho, sorrindo. Senhor Tanaka, respondeu Richard, apertando a mão dele. Esta é minha esposa, Emily. Emily sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-los. Os 3 homens cumprimentaram-na educadamente e todos se sentaram. O jantar começou.
Os garçons trouxeram pratos sofisticados que Emily mal conseguia pronunciar. Ela olhou para o prato à sua frente e sussurrou para Richard: "O que é isso? Salmão carpaccio?" "Parece sushi cru porque é sushi cru", respondeu ele baixinho. Emily fez uma careta, mas comeu mesmo assim. Os investidores conversavam sobre negócios, e Emily tentava acompanhar, sorrindo e assentindo. "Então, Sra. Lancaster", disse o Sr. Tanaka, virando-se para ela, "como é viver com um homem tão ocupado?" Emily quase engasgou com a água. "Oh, é interessante. Ele trabalha tanto que às vezes esqueço que ele mora aqui." Richard olhou para ela de lado. Os investidores riram. "Mas entendo", continuou Emily. "Ele é dedicado e, quando está em casa, é um ótimo pai para os meninos." Os homens assentiram, aprovando. "Vocês têm filhos?" perguntou um dos investidores. "Já é 2", respondeu Richard. "Alex e Max." "Que adorável!" sorriu o Sr. Tanaka. "Família é tudo." "Com certeza", Emily concordou. "E esses 2 são uma aventura." Os investidores riram novamente e Richard relaxou um pouco. Tudo estava indo bem, até que a porta do restaurante se abriu. Rebecca Whitmore entrou, vestindo um elegante vestido branco e com um sorriso venenoso nos lábios. Emily sentiu o estômago revirar. Rebecca avançou até a mesa como se tivesse sido convidada. "Richard, que coincidência maluca", disse ela com um sorriso venenoso. Richard levantou-se, visivelmente desconfortável. "Rebecca, olá, querida." Ela lançou um olhar aos investidores. "Desculpe interromper. Sou Rebecca Whitmore, uma velha amiga do Richard." Emily forçou um sorriso. "Que legal. Velhos amigos realmente adoram aparecer sem avisar em jantares privados." Rebecca ignorou o comentário e se voltou para os investidores. "Espero que estejam aproveitando. Richard sempre teve bom gosto para lugares sofisticados." "Obrigado, Rebecca", disse Richard, tentando encerrar a situação. "Mas estamos no meio de uma reunião." Claro, claro", disse Rebecca, voltando-se para Emily. "E você deve ser a nova esposa." Emily ergueu o queixo. "Sim, e você deve ser a ex que ainda não superou." Os investidores ficaram em silêncio, observando cada movimento. Rebecca deu uma risada falsa. "Que fofo. Mas Richard e eu temos história, querida. Algo que você nunca entenderá." Emily sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. "Está certo. Eu não entendo como alguém pode perder um homem incrível e ainda vagar como um fantasma do passado." O Sr. Tanaka soltou uma risadinha contida. Rebecca corou de raiva. "Eu estava aqui antes mesmo de você aparecer. E ainda assim você não ficou", respondeu Emily com um sorriso afiado. "Interessante, não é?" Rebecca cerrou os punhos. "Você não sabe de nada." Richard levantou-se e segurou o braço de Emily. Isso é suficiente, mas Emily ainda não tinha terminado. "Olha, Rebecca, você pode aparecer onde quiser, mas isso não muda o fato de que ele escolheu seguir em frente. Talvez seja melhor você fazer o mesmo." Toda a sala de jantar estava agora observando. Rebecca abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sem pensar, Richard puxou Emily para perto e a beijou. Firme, inesperado e totalmente público. O salão inteiro ficou em silêncio por um segundo. Então, aplausos começaram a ecoar. Emily ficou paralisada, os olhos arregalados, completamente atônita com o que acabara de acontecer. Quando Richard se afastou, ela o encarou, desnorteada. Rebecca, vermelha de vergonha, virou-se e saiu correndo do restaurante. Os investidores aplaudiram, sorrindo, claramente satisfeitos com a demonstração de afeto. "Que casal lindo", disse o Sr. Tanaka, sorrindo. Richard sentou-se como se nada tivesse acontecido. Emily, ainda de pé, tentava recuperar o fôlego. "Emily", disse Richard em voz baixa, "sente-se." Ela se sentou, mas as mãos ainda tremiam. O jantar continuou, mas Emily mal conseguia se concentrar. Sua mente repetia o beijo,
uma e outra vez. Quando finalmente se despediram dos investidores e entraram no carro, o silêncio era ensurdecedor. Richard dirigia sério, sem dizer uma palavra. Emily olhou pela janela, respirando fundo. Você quebrou o contrato, disse ela finalmente. Richard manteve os olhos na estrada. Foi necessário. Necessário? Emily se virou para ele, chocada. Você me beijou na frente de todos. E funcionou. Rebecca. Rebecca foi embora, e os investidores ficaram satisfeitos. Emily cruzou os braços. Você não pode simplesmente me beijar sem aviso. Eu sei, disse Richard, apertando firme o volante. Me desculpe. Ela permaneceu em silêncio, deixando a situação assimilar. Mas foi necessário, repetiu ele mais suavemente. Emily olhou para ele, tentando entender. Por quê? Por causa dos investidores ou por mim? Richard não respondeu. O silêncio voltou a dominar o carro, pesado como pedra. Emily apoiou a cabeça na janela, o coração batendo acelerado. Não sabia se estava com raiva, confusa ou sentindo algo totalmente novo. Quando chegaram à mansão, Richard estacionou e desligou o motor. Nenhum dos dois se moveu. Emily. Finalmente ele a olhou. Ela desviou o rosto. O quê? Richard hesitou. Algo raro para ele. Eu não deveria ter feito aquilo. Emily sentiu um aperto no peito. Não, você não deveria. Ela saiu do carro e entrou na casa sem olhar para trás. Richard permaneceu sozinho, encarando as próprias mãos. Ele havia quebrado o contrato. E pior, não se arrependia. Dentro de casa, Emily subiu as escadas, entrou em seu quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama, tocando os lábios, ainda sentindo o gosto do beijo. O que está acontecendo comigo? Sussurrou. Mas lá no fundo, já sabia a resposta. Estava se apaixonando. E aquilo nunca fazia parte do acordo. Na manhã seguinte, Emily desceu para o café da manhã, tentando agir normalmente, mas o coração disparava cada vez que lembrava do beijo. Richard já estava à mesa, lendo o jornal. Quando ela entrou, ergueu os olhos. Bom dia, disse em tom neutro. Bom dia, respondeu Emily, evitando contato visual. Alex e Max observavam atentamente. Por que vocês estão agindo estranho? Max perguntou, mastigando o cereal. Não estamos, Emily respondeu rapidamente. Estão sim, insistiu Alex. Papai está olhando para você e seu rosto está todo vermelho. Emily engasgou com o café. Não estou vermelha. Richard pigarreou e voltou a ler. Max e Alex trocaram sorrisos maliciosos. Depois do café, Emily levou os pratos à pia enquanto Richard subia para o escritório. Temos que fazer algo, sussurrou Alex para Max. Tipo o quê? Max perguntou confuso. Juntar eles, apontou Alex, primeiro para Emily, depois para o escritório. Eles gostam um do outro, mas são teimosos demais para admitir. Max sorriu. Igual nos filmes. Exatamente. Seremos os cupidos. Eles correram para o quarto planejando tudo. Mais tarde, Emily limpava a sala quando Alex entrou correndo, dramatizando a situação. Emily! Max ficou preso no armário do papai. Emily deixou o pano cair. O quê? Como? Ele entrou e trancou acidentalmente. Você tem que ajudar. Emily subiu apressada, seguindo Alex até o quarto de Richard. A porta do armário estava fechada. Max, chamou batendo. Está bem? Estou preso, gritou Max de dentro, fingindo pânico. Emily tentou abrir a porta, mas não cedeu. A chave? Perguntou. No escritório do papai, respondeu Alex, mal conseguindo esconder o sorriso. Emily suspirou e seguiu para o escritório. Bateu na porta. Entre, disse Richard, sem tirar os olhos do computador. Emily entrou. Seu filho trancou o outro no armário. Onde está a chave? Richard franziu a testa e se levantou, puxando um molho de chaves da gaveta. Como ele conseguiu isso?
Nem ideia. Seus filhos são criativos. Subiram juntos. Richard abriu o armário e Max saiu, fingindo alívio. Obrigado, papai. Obrigado, Emily. Alex apareceu com um sorriso inocente. Ainda bem que vieram juntos. Emily estreitou os olhos. Vocês planejaram isso, não foi? Não, disseram ao mesmo tempo, rindo. Richard balançou a cabeça, entre divertido e exasperado. Agora vão brincar. Os garotos saíram correndo, rindo alto. Emily olhou para Richard. Eles são terríveis e inteligentes demais, concordou Richard, quase esboçando um sorriso. O silêncio entre eles voltou a pesar. Bem, vou voltar a limpar, disse Emily, saindo rapidamente da sala. Richard permaneceu parado, observando-a se afastar. Naquela tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim, Emily decidiu explorar a mansão. Sempre sentira curiosidade pela área fechada no terceiro andar. Subiu as escadas e encontrou uma porta trancada. Tentou a maçaneta. Trancada. Interessante, murmurou. Voltou ao quarto de Richard e pegou o chaveiro que ele deixara na cômoda. Tentou uma chave, depois outra, até que a terceira funcionou. A porta rangeu ao se abrir. Emily entrou devagar. Era um estúdio de arte. Cavaletes, pincéis, tintas e telas ocupavam cada canto. Ela caminhou pelo ambiente, admirando as pinturas. Paisagens, retratos, flores, todas feitas com cuidado e delicadeza. Em um canto, encontrou uma caixa de madeira. Ao abri-la, viu uma pilha de cartas antigas, amareladas pelo tempo. Pegou uma e leu. Richard, prometo que vou pintar nosso futuro juntos. Cada momento, cada sorriso, vou te amar para sempre. Claire. Emily sentiu o peito apertar. Claire, a falecida esposa de Richard. Leu mais algumas cartas, todas cheias de amor e esperança. A última dizia: se algo acontecer comigo, cuide dos meninos e não se culpe. A vida é imprevisível. Seja feliz, Richard. Você merece. Emily fechou a carta, os olhos marejados. Agora entendia. Richard não era frio. Ele estava preso à culpa. Gentilmente colocou tudo de volta e deixou o estúdio, trancando a porta atrás de si. Mais tarde encontrou Richard no jardim, sentado em um banco, observando o pôr do sol. Emily se aproximou devagar. Posso me sentar? Ele acenou com a cabeça. Ela se sentou ao lado dele e permaneceram em silêncio por alguns minutos. Eu entrei no estúdio. Finalmente disse Emily. Richard se tensou. Não deveria ter feito isso. Eu sei, desculpe. Emily olhou para ele. Mas agora eu entendo. Entende o quê? Ele perguntou, desconfiado. Por que você guarda tudo para si? Por que se esconde atrás dessa parede? Richard desviou o olhar. Não é da sua conta. Eu sei, mas me importo. Emily respirou fundo. Você se culpa, não é? Pela morte dela. Richard cerrou os punhos. Eu não estava lá. Foi um acidente e eu estava em uma viagem de negócios. Não pude me despedir. O peito de Emily apertou. Richard, você não poderia ter sabido. Eu poderia ter ficado, disse ele, a voz pesada. Mas escolhi o trabalho e a perdi. Emily tocou seu braço com delicadeza. Ela não gostaria que você vivesse assim, preso à culpa. Richard finalmente olhou para ela, os olhos lendo sua sinceridade. Como você sabe? Porque eu li as cartas. Ela te amava e queria que você fosse feliz. Ele permaneceu em silêncio, assimilando tudo. Você merece ser feliz de novo, Richard, disse Emily suavemente. E os meninos precisam de um pai presente, não de um homem preso ao passado. Richard baixou a cabeça. Eu não sei como deixar ir. Você não precisa deixar ir. Só precisa seguir em frente. Ela estará sempre no seu coração, mas você precisa viver. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Emily o abraçou e Richard se permitiu desabar. Ficaram assim por alguns minutos, silenciosos, apenas se segurando. Quando finalmente se afastou, ele enxugou o rosto e olhou para ela. Obrigado. Emily sorriu.
De nada, robô. Ele soltou uma risada fraca. Você nunca vai parar de me chamar assim, vai? Nunca. Ambos riram, e pela primeira vez as coisas entre eles pareceram leves. Mas de repente, o telefone de Richard tocou. Ele atendeu. Alô? A voz do outro lado soava urgente. O rosto de Richard ficou pálido. O quê? Levantou-se nervoso. Como assim? Emily franziu a testa. O que houve? Richard desligou, o rosto tenso. Rebecca. O que ela fez agora? Ela vazou tudo para a mídia. Richard mostrou o celular para Emily. Nosso casamento, ela expôs que é falso. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Richard abriu um artigo de notícias. A manchete dizia: CEO Richard Lancaster e suposta esposa fingindo casamento para enganar investidores. Abaixo, fotos deles juntos e citações de fontes anônimas alegando que o casamento era mentira. Emily sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso poderia destruir tudo. Richard apertou o celular com força. Ela conseguiu. Finalmente me destruiu. Emily segurou a mão dele. Vamos consertar isso. Como? Richard olhou para ela, desesperado. Como consertar uma mentira que o mundo inteiro já sabe? Emily não tinha resposta. O telefone de Richard tocou novamente. Era seu advogado. Preciso atender, disse Richard, se afastando. Emily permaneceu no jardim, encarando o céu escurecendo. Tudo o que ela tinha construído ali, a confiança dos meninos, a conexão com Richard, o sentimento de pertencimento estava desmoronando. Pela primeira vez, ela não sabia como consertar. Sentou-se no banco, abraçando os joelhos, sentindo o peso de tudo. Dentro de casa, Richard tentava controlar o dano ao telefone, mas a verdade já estava exposta e não havia como voltar atrás. Emily olhou para suas mãos trêmulas. O que eu fiz? Sussurrou. Mas não houve resposta. Apenas o silêncio da noite caindo sobre a mansão e a certeza de que tudo estava prestes a mudar. No dia seguinte, Emily acordou com vozes do lado de fora da mansão. Levantou-se e foi até a janela. Seus olhos se arregalaram. Havia pelo menos 20 jornalistas e fotógrafos no portão, com câmeras, microfones e cartazes. Isso não pode estar acontecendo, murmurou recuando da janela. Ela desceu as escadas e encontrou Richard na sala, assistindo às notícias na TV. O âncora falava em tom sério. O CEO Richard Lancaster está no centro de um escândalo após denúncias de que seu casamento com Emily Parker teria sido encenado para impressionar investidores internacionais. Emily congelou na porta, com o estômago revirado. A tela mostrava uma foto dela no jantar ao lado de Richard, e depois outra, trabalhando no café. Ex-garçonete sem qualificações contratada para fingir ser esposa do milionário, continuou o âncora. Fontes afirmam que o acordo incluía moradia e salário em troca de aparições públicas. Emily cobriu o rosto com as mãos. Vou vomitar. Richard desligou a televisão e olhou para ela. Não leia as redes sociais. Por quê? Emily pegou o celular e abriu. Arrependeu-se imediatamente. Os comentários eram cruéis. Ela só quer dinheiro. Vergonhoso. Usando crianças para fama. Caçadora de ouro do ano. Emily sentiu a pontada das lágrimas. Eles me odeiam. Eles não te conhecem, disse Richard, tentando se aproximar. Emily recuou. Não importa. Todo mundo acha que sou uma fraude. Naquele momento, Alex e Max desceram correndo as escadas. Emily! Gritou Max. Tem um monte de gente lá fora. Estão gritando seu nome. É verdade, acrescentou Alex empolgado. Emily se ajoelhou à frente deles. Meninos, vocês não podem sair hoje. Ok, por quê? Perguntou Alex, confuso. Porque... Emily hesitou. Porque tem pessoas chatas lá fora. São repórteres? Max arregalou os olhos. Igual nos filmes. Exatamente. E não são nada amigáveis. Richard entrou.
Meninos, vão brincar no quarto agora. Eles obedeceram, mas olharam para Emily com preocupação. Assim que subiram, Richard pegou o celular. Vou dar uma entrevista. Emily franziu a testa. O quê? Por quê? Porque preciso esclarecer tudo, respondeu ele firme. Richard, isso só vai piorar. Deixe para lá. Não. Ele olhou para ela com firmeza. Não vou deixar que destruam você. Emily piscou, surpresa. Richard ligou para seu assessor de imprensa e marcou uma coletiva para aquela tarde. Às 15 horas, Richard estava em frente à mansão, cercado por repórteres. As câmeras transmitiam ao vivo. Emily observava da janela nervosa. Sister Lancaster, gritou um repórter. É verdade que seu casamento é falso? Richard levantou a mão, pedindo silêncio. Estou aqui para esclarecer os fatos. Todos ficaram em silêncio. Quando conheci Emily Parker, eu estava perdido, disse com voz firme. Meus filhos estavam descontrolados e eu afogado no trabalho, incapaz de ser o pai que eles precisavam. Os repórteres ouviram atentamente. Emily não é interesseira. Ela é uma mulher incrível que transformou minha casa em um lar, trouxe vida, alegria e amor de volta à minha família. Emily sentiu as lágrimas escorrerem. Sim, nosso casamento começou como um acordo, admitiu Richard. Mas se tornou algo real. E não vou ficar em silêncio enquanto tentam destruir a reputação da mulher que amo. Os olhos de Emily se arregalaram. Ele disse que me ama. Richard continuou. Emily Parker é minha esposa de verdade. E quem tentar difamá-la terá que lidar comigo. A área da imprensa explodiu em perguntas, mas Richard apenas se virou e voltou para a mansão. As redes sociais ficaram em polvorosa. CEO defende esposa ao vivo. Richard Lancaster declara amor em coletiva. Rebecca Whitmore exposta como fonte da mentira. Dentro da mansão, Richard encontrou Emily na sala, chorando. Você não precisava fazer isso, disse ela com a voz trêmula. Eu precisava, respondeu ele, aproximando-se. Você merece. Emily balançou a cabeça. Mas agora todos sabem que começou como uma mentira. Você vai perder contratos, investidores. Eu não me importo, disse Richard, segurando delicadamente o rosto dela. Só me importo com você. Emily fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu não posso ficar, Richard. Ele congelou. O quê? Eu trouxe todo esse caos para vocês. Você e os meninos merecem paz, e tudo que eu trouxe foi escândalo. Emily, não. Ela se virou e subiu as escadas antes que ele pudesse detê-la. Richard permaneceu parado, atônito. Enquanto isso, Rebecca assistia à coletiva de Richard na TV. O rosto vermelho de raiva. O telefone dela tocou. Era seu agente. Rebecca, precisamos conversar. Seus contratos foram cancelados. As marcas não querem mais se associar a você depois do que fez. Rebecca desligou furiosa, mas já era tarde. Ela havia perdido tudo. De volta à mansão, Emily estava fazendo as malas no quarto, tentando não chorar. A porta se abriu. Alex e Max entraram, com os olhos arregalados. Você vai embora? Perguntou Max com a voz quase sumindo. Emily engoliu em seco. Eu tenho que ir, meus queridos. Por quê? Alex se aproximou. Você fez algo errado? Não, não. Emily se ajoelhou à frente deles. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo, sabem? Max começou a chorar. Mas a gente gosta de você e eu gostava de você. Emily os abraçou, chorando também. Eu também gosto de vocês. Tanto, tanto. Alex a segurou firme. Você não pode ir. Você é nossa mãe agora. Emily sentiu seu coração se partir. Vocês vão ficar bem. Vocês têm seu pai, mas nós também queremos vocês, disse Max entre soluços. Os três ficaram ali, abraçados, chorando juntos. Emily beijou a testa de cada um. Se comportem, tá? E cuidem do papai. Ela pegou suas malas e desceu. Os meninos ficaram no quarto,
abraçados, chorando. Na sala, Emily olhou ao redor pela última vez. Aquela mansão tinha sido seu refúgio, sua segunda chance. Mas agora era hora de ir. Ela abriu a porta e saiu. Um táxi já a esperava perto do portão, longe dos repórteres ainda reunidos. Emily entrou no carro sem olhar para trás. Minutos depois, Richard voltou para casa. Tinha ido ao escritório buscar alguns documentos. Emily! Chamou, subindo as escadas. Precisamos conversar. Entrou no quarto dela. Estava vazio. As gavetas abertas, o closet limpo, a cama arrumada. Ela havia partido. Richard sentou-se na beira da cama, segurando a cabeça nas mãos. Alex e Max apareceram na porta, os olhos vermelhos. Ela foi embora, papai, disse Alex com a voz trêmula. Richard olhou para os filhos e viu a dor estampada em seus rostos. Pela primeira vez, percebeu o verdadeiro erro que cometera. Não em fazer o acordo, mas em deixá-la ir. Papai, você vai atrás dela? Perguntou Max, esperançoso. Richard não respondeu. Apenas ficou olhando pela janela, vendo o táxi de Emily desaparecer na esquina. Ele havia perdido algo mais valioso que qualquer contrato. Havia perdido Emily. E agora, a mansão parecia fria, vazia e silenciosa novamente, como era antes dela chegar. Os dias seguintes na mansão Lancaster foram os piores que Richard já viveu. A casa estava quieta demais. Sem risadas, sem música alta, sem vozes alegres ecoando pelos corredores. Alex e Max mal saíam do quarto. Quando desciam para comer, ficavam em silêncio, apenas empurrando a comida no prato sem apetite. Meninos, vocês precisam comer, disse Richard, tentando soar firme. Não estou com fome, murmurou Max, olhando para baixo. Nem eu, acrescentou Alex, cruzando os braços. Richard suspirou. Não sabia o que fazer. Nunca soubera lidar com emoções, especialmente com seus filhos. Ela vai voltar? Perguntou Max em voz baixa. Richard engoliu em seco. Eu... não sei. Você deveria ir buscá-la, disse Alex, olhando diretamente para o pai. Igual nos filmes. Você corre, pede desculpas e ela volta. Não é tão simples. Por que não? Max olhou para ele, os olhos marejados. Você gosta dela. Ela gosta de você. É simples. Richard não tinha resposta. Os meninos se levantaram e voltaram para o quarto, deixando os pratos intactos. Richard permaneceu sozinho à mesa, encarando a comida. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente perdido. No dia seguinte, Alex e Max começaram a agir de forma diferente. Não obedeciam mais. Gritavam, jogavam objetos, recusavam-se a tomar banho e faziam birra por tudo. Richard tentou impor limites, mas nada funcionava. Alex, guarde esses brinquedos agora, ordenou exausto. Não, respondeu Alex, cruzando os braços. Emily, deixa a gente brincar. Eu não sou Emily. A gente sabe, gritou Max. Por isso você devia ir atrás dela. Richard cerrou os punhos, tentando manter a calma, mas por dentro estava se despedaçando. Naquela noite, depois de finalmente colocar os meninos na cama, Richard foi até o antigo escritório de Claire. Sentou-se na cadeira e abriu a caixa de cartas. Pegou a última que Claire havia escrito. Seja feliz, Richard. Você merece. Ele a leu várias vezes, fechando os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Claire queria que ele fosse feliz, e Emily havia feito isso. Ela trouxe vida de volta para ele, para a casa, para os meninos, e ele a deixou ir. O que eu fiz? Sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Richard pegou o telefone e discou o número de Emily. Tocou e tocou, até cair na caixa postal. Tentou de novo. Mesmo resultado. Ela não atenderia. Ele precisava encontrá-la pessoalmente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Emily recomeçava a vida. Alugara um quartinho modesto em um bairro simples de Nova York. Não era muito, mas era dela. No dia seguinte à saída da mansão, Emily começou a procurar emprego. Visitou vários lugares até encontrar uma vaga em um pequeno e aconchegante café em Brooklyn. Você tem experiência?
Perguntou a dona, uma senhora simpática chamada Helen. Tenho. Trabalhei como garçonete por anos antes. Emily hesitou. Antes de me meter em confusão. Helen sorriu. Todos merecem um recomeço. Está contratada. Emily sentiu uma enorme onda de alívio. Obrigada. Sério. Obrigada. Nos dias seguintes, Emily se entregou ao trabalho. Servia clientes, limpava mesas, preparava café e tentava não pensar em Richard ou nos meninos. Mas era impossível. Cada criança que via no café lembrava Alex e Max. Cada pedido de café preto, sem açúcar, lembrava Richard. Está tudo bem, querida? Perguntou Helen certa tarde. Emily forçou um sorriso. Estou bem. Só cansada. Helen não acreditou, mas não insistiu. À noite, Emily voltava para seu pequeno quarto e ligava a TV, mas sempre mudava de canal quando via notícias sobre Richard Lancaster. Ela havia partido para evitar problemas, mas isso não significava que havia parado de se importar. Uma semana depois, Richard finalmente encontrou coragem. Saiu do escritório no meio do dia, algo que nunca fazia, e começou a procurar Emily. Ligou para todos os cafés de Nova York, um por um, perguntando se havia uma funcionária chamada Emily Parker. Na 13ª ligação, finalmente teve resposta. Sim, temos uma Emily aqui. Por que pergunta? Disse Helen, desconfiada. Richard respirou fundo. Preciso falar com ela. É urgente. E quem é você? Alguém que cometera um erro. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais. No dia seguinte, Richard entrou no café onde Emily trabalhava. Era um lugar pequeno, acolhedor, cheio de pessoas conversando e tomando café. Ele parou na entrada, procurando por ela. Então a viu. Emily estava atrás do balcão, anotando um pedido e rindo de algo que um cliente disse. O peito de Richard apertou. Ela estava linda, de algum jeito mais leve. Ele entrou na fila esperando sua vez. Emily ainda não o havia notado, ocupada fazendo um cappuccino. Quando chegou a vez de Richard, Emily olhou para cima e congelou. O sorriso desapareceu de seu rosto. Richard? Ele engoliu em seco. Oi? Emily piscou, tentando processar. O que você está fazendo aqui? Eu vim... Richard hesitou, procurando as palavras certas. Vim pegar um café. Emily cruzou os braços. Sério? Você atravessou a cidade inteira só por um café? E para dizer... Ele pausou. Me desculpe. O café inteiro ficou em silêncio. Todos observavam. Emily desviou o olhar. Richard, não faça isso aqui. Eu tenho que fazer. Ele se aproximou. Eu estraguei tudo. Deixei você ir embora quando deveria ter pedido para ficar. Você não podia me pedir nada, disse Emily, a voz trêmula. Eu trouxe o escândalo. Arruinei sua reputação. Você trouxe vida. Richard a olhou nos olhos. Você me ensinou a viver de novo, a ser um pai de verdade, a sentir algo além da culpa. Emily sentiu as lágrimas surgirem. Richard, pare. Não? Ele balançou a cabeça. Passei anos preso ao passado e você me libertou disso. Transformou minha casa em um lar. E eu fui um idiota por não perceber que te amava até ser tarde demais. Emily cobriu a boca com a mão, chorando. Sem se importar com quem estava ao redor, Richard se ajoelhou ali mesmo, no meio do café. Emily Parker, não estou pedindo como CEO. Estou pedindo como homem, como pai, como alguém que te ama de verdade. Ele segurou a mão dela. Me dê uma segunda chance. Não por causa de contrato, mas porque nos amamos. O café inteiro estava em silêncio, aguardando sua resposta. Emily olhou para ele, chorando, tremendo. Richard, os meninos te amam. Ela respirou fundo. Eu te amo. Ele apertou suavemente a mão dela. Por favor, volte para casa. Emily tentou resistir, lembrar todos os motivos que a fizeram partir. Mas não conseguiu. O amor falou mais alto. Levante-se, disse a voz embargada.
Richard se ergueu, ainda segurando sua mão. Emily o puxou para perto e o beijou ali mesmo, diante de todos. O café explodiu em aplausos e gritos de alegria. Atrás do balcão, Helen enxugou uma lágrima do rosto. Sempre soube que havia uma história por trás disso. Quando Emily se afastou, olhou nos olhos de Richard. Se eu voltar, não haverá mais mentiras, sem mais contratos. Apenas nós. De verdade. De verdade, prometeu Richard sorrindo. Emily sorriu também, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Então está decidido. Estou voltando. Richard a abraçou forte e ela se permitiu se entregar em seus braços. Desculpe por ter demorado tanto, ele sussurrou. Desculpe por ter ido embora, respondeu Emily. Eles permaneceram abraçados enquanto o café ao redor vibrava de alegria. Helen se aproximou passando as mãos no avental. Emily, querida, acho que você vai ter que pedir demissão. Emily riu, ainda chorando. Desculpe, Helen, mas acho que você está certa. Pode ir. Helen sorriu. Seja feliz. Emily pegou sua bolsa, segurou a mão de Richard e os dois saíram juntos do café. Lá fora, Richard parou e olhou para ela. Pronta para voltar? Pronta. Emily sorriu. Eles entraram no carro e seguiram para a mansão. Desta vez, não como chefe e funcionária, não como um acordo, mas como dois corações que finalmente se encontraram. Quando o carro parou em frente à mansão, Emily sentiu o coração acelerar. Richard desceu primeiro e abriu a porta para ela. Pronta? Emily olhou para a grande casa e respirou fundo. Pronta. Eles entraram juntos. A mansão estava silenciosa. Silenciosa demais. Onde estão os meninos? Emily perguntou, franzindo a testa. Richard olhou ao redor. Devem estar no quarto deles. Emily subiu correndo as escadas, parando diante da porta do quarto dos meninos. Bateu suavemente. Meninos, chamou com voz doce. Silêncio. Ela abriu a porta devagar. Alex e Max estavam sentados no chão, desenhando em silêncio. Quando viram Emily, congelaram. Emily? Max sussurrou, os olhos arregalados. Oi, pessoal, disse ela, sorrindo. Max foi o primeiro a reagir. Pulou e correu para os braços dela. Você voltou. Alex a seguiu rapidamente, abraçando-a forte. Sabíamos que você voltaria. Emily se ajoelhou e os abraçou, chorando de felicidade. Sinto muito por ter ido embora. De verdade. Vocês não vão me perder de novo, certo? Nunca mais. Emily prometeu. Eu estou aqui para ficar. Alex sorriu. Para sempre? Para sempre, respondeu Emily. Richard apareceu na porta, observando com um sorriso tranquilo. Max olhou para o pai. Papai, você conseguiu! A gente conseguiu! Richard corrigiu, entrando no quarto. Todos nós conseguimos. Os meninos abraçaram Emily novamente, rindo e pulando de empolgação. A casa, antes fria e silenciosa, estava viva novamente. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou completamente. Emily acordava cedo e preparava o café da manhã cantando. Os meninos corriam escada abaixo, rindo e brincando. Richard passava mais tempo em casa, trabalhando menos e vivendo mais. Certa manhã, enquanto Emily fazia panquecas, Richard entrou na cozinha segurando um envelope. O que é isso? Ela perguntou, virando uma panqueca. Nosso antigo contrato? Richard colocou o envelope sobre a mesa. Vim devolvê-lo. Emily olhou para ele confusa. Devolver? Richard pegou o papel, rasgou ao meio e jogou no lixo. Acabou. Não precisamos mais disso. Emily sorriu. Então agora estamos livres de contrato. Exatamente, disse Richard, aproximando-se. Apenas nós, de verdade. Ela cruzou os braços, provocando. E como eu sei que você não vai me demitir de novo? Richard segurou sua cintura. Porque desta vez eu não quero uma funcionária. Quero uma esposa. Emily piscou. Uma esposa? De verdade? De verdade. Ele puxou uma pequena caixinha do bolso. Os olhos de Emily se arregalaram.
Você está brincando. Nunca fui tão sério. Ele abriu a caixinha revelando um anel simples e lindo. Emily Parker, você quer se casar comigo de verdade desta vez? Emily olhou para o anel, depois para ele e soltou uma risada nervosa. Você escolheu a cozinha para pedir em casamento enquanto eu faço panquecas? Achei romântico, disse Richard, tentando segurar o sorriso. Emily balançou a cabeça, rindo. Você é péssimo em romance. Eu sei, mas eu te amo. Ela parou de rir e olhou nos olhos dele. Eu também te amo, robô. Richard sorriu. Então, é um sim? Emily fingiu pensar. Vamos ver. Casa gigante, 2 filhos hilários, um marido workaholic que finalmente aprendeu a sorrir. Ela pegou o anel e colocou no dedo. Sim, eu aceito. Richard a puxou para perto e a beijou, enquanto as panquecas queimavam no fogão. As panquecas! Emily gritou correndo até o fogão. Richard riu alto, algo que raramente fazia. Emily percebeu que ele estava diferente agora, mais leve, mais humano. Os meninos desceram correndo ao ouvir o grito. O que aconteceu? Perguntou Alex, preocupado. Emily mostrou o anel. Seu pai acabou de me pedir em casamento. Sério? Max pulou. De verdade? De verdade? Alex arregalou os olhos. Richard confirmou. Os meninos comemoraram, gritando e pulando pela cozinha. Vamos ter uma mãe de verdade! Exclamou Max. Emily se ajoelhou e abriu os braços. Venham cá, vocês dois. Eles a abraçaram com força e Richard se juntou a eles. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha uma família de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rebecca Whitmore assistia às notícias. A manchete dizia: Richard Lancaster e Emily Parker oficialmente noivos. Rebecca apertou o controle remoto com raiva e desligou a TV. Isso não pode estar acontecendo. Ela pegou o telefone e ligou para uma amiga jornalista. Preciso que publique algo sobre Richard e aquela garçonete. Rebecca, já tentamos. Ninguém quer essa história mais. O povo está torcendo por eles. Eu não me importo, gritou Rebecca. Faça alguma coisa. Desculpa, não posso te ajudar. A amiga desligou. Rebecca atirou o telefone no sofá, furiosa, mas não ia desistir tão fácil. Alguns dias depois, Richard e Emily jantavam em um restaurante sofisticado quando Rebecca apareceu. Ela se aproximou da mesa usando um sorriso falso. Olá, passarinhos apaixonados. Emily revirou os olhos. Sério? De novo? Rebecca ignorou e olhou para Richard. Só queria dar os parabéns pelo noivado. Obrigado, disse Richard com tom frio. Agora pode ir. Na verdade, queria dizer mais uma coisa. Rebecca se virou para Emily. Você pode ter conquistado ele, mas nunca será o que eu fui. Emily riu. Você está certa. Eu nunca serei como você. Rebecca sorriu, achando que tinha vencido. Viu? Porque eu não sou falsa, manipuladora ou desesperada. Emily completou, doce e firme. Todo o restaurante ficou em silêncio. Rebecca ficou vermelha de raiva. E mais uma coisa. Emily se levantou, encarando-a. Ele escolheu seguir em frente comigo. Talvez você devesse também. Ficar presa ao passado só te faz parecer patética. Rebecca abriu a boca, mas nada saiu. Richard se levantou também, segurando a mão de Emily. Vamos, disse ele. Eles saíram do restaurante, deixando Rebecca sozinha, vermelha de vergonha. Pessoas ao redor cochichavam e algumas até tiraram fotos. No dia seguinte, a internet se encheu de vídeos e comentários sobre a cena. Rebecca virou alvo de piadas. Tentou se defender online, mas só piorou. Eventualmente, fechou todas as contas e desapareceu do centro das atenções. De volta à mansão, a vida estava calma e feliz. Emily acordava cedo para preparar o café da manhã. Os meninos corriam pela casa, rindo e brincando. Richard trabalhava menos e passava mais tempo com a família. Certa tarde, enquanto Emily arrumava a sala, encontrou uma foto antiga de Claire. Olhou para ela, sentindo um aperto no peito. Claire era linda,
graciosa e sorria de forma serena. Richard entrou e viu Emily segurando a foto. Você encontrou. Emily se virou. Desculpa, não queria bisbilhotar. Está tudo bem. Ele se aproximou. Ela era incrível. Eu sei. Emily olhou novamente para a foto. Às vezes sinto que estou ocupando o lugar dela. Richard segurou seu rosto com delicadeza. Você não está ocupando o lugar de ninguém. Você tem seu próprio lugar, no meu coração, na vida dos meninos, nesta casa. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Tem certeza? Absoluta certeza. Ele beijou sua testa. Claire me ensinou a amar, e você me ensinou a viver de novo. Há espaço no meu coração para ambas. Emily o abraçou, emocionada. Obrigada por... Por quê? Perguntou ele. Por me deixar fazer parte de tudo isso. Richard a abraçou de volta. Obrigado por ter dito sim. Naquela noite a família jantou junta. Alex e Max contavam piadas. Emily ria alto, e Richard observava tudo com um sorriso genuíno. Papai, você está feliz? Max perguntou de repente. Richard olhou para o filho. Muito. Nós também, disse Alex, sorrindo. Emily estendeu a mão e segurou a de Richard pelo outro lado da mesa. Eu também. A casa, antes fria e silenciosa, estava agora cheia de vida. Risadas ecoavam pelos corredores. Música tocava, e alguém sempre corria ou brincava. Emily não era mais a garota desesperada que havia aceitado um acordo louco em uma noite chuvosa. Ela era a mulher que transformou uma mansão em um lar. A mulher que trouxe de volta o sorriso de um homem perdido. A mãe que 2 meninos pequenos precisavam. E, acima de tudo, ela era amada. Verdadeiramente amada. Enquanto arrumava o quarto naquela noite, Emily olhou pela janela e viu Richard no jardim, brincando de futebol com os meninos. Ela sorriu, sentindo um calor no peito. Quem diria? Sussurrou para si mesma. A garota azarada encontrou sua família. Meses depois, a mansão Lancaster parecia completamente diferente. Não na estrutura ou na decoração, mas na energia que preenchia cada cômodo. Havia flores por toda parte, cadeiras brancas organizadas no jardim e um arco coberto de rosas brancas e verdes no centro do gramado. Era o dia do casamento. Emily estava no quarto, olhando-se no espelho. Vestia um vestido simples e elegante, off-white, que lhe caía perfeitamente. O cabelo solto em suaves cachos e apenas um toque de batom rosa. Você está linda, disse sua amiga Jennifer, que viera de Boston especialmente para a cerimônia. Emily sorriu nervosa. Estou tremendo. É normal. Você está prestes a se casar com um milionário. Eu estou prestes a me casar com Richard, corrigiu Emily. O dinheiro é só um detalhe, riu Jennifer. Quem diria? A garota que foi despejada na chuva agora vai se casar em uma mansão. Emily olhou pela janela e viu os convidados ocupando seus lugares. Não eram muitos, apenas familiares próximos e amigos queridos, exatamente como ela queria. Estou pronta, disse Emily, respirando fundo. Ela desceu lentamente as escadas. No hall, Alex e Max a esperavam, vestidos com pequenos ternos e gravatas tortas. Vocês estão lindos, disse Emily, ajeitando suas gravatas. Você está mais bonita, disse Max, sorrindo. Vamos te acompanhar, anunciou Alex, oferecendo seu braço. Emily segurou as mãos dos dois, tocando-as com carinho. Obrigado por ficarem, disse Alex, olhando-a sinceramente. Emily se emocionou. Eu nunca ia a lugar nenhum. Os 3 caminharam até o jardim. A música começou a tocar, uma versão acústica suave de uma canção romântica. Os convidados se levantaram. Emily desceu o corredor de mãos dadas com Alex e Max, um de cada lado. Os meninos a guiavam com orgulho, sorrisos largos no rosto. No final do corredor, Richard esperava. Vestia um terno cinza impecável, mas o que mais se destacava era o sorriso genuíno em seu rosto. Seus olhos brilhavam ao observar Emily se aproximar. Quando ela chegou até ele, Richard estendeu a mão.
Emily soltou as mãos dos meninos e pegou a dele. Oi, sussurrou ela. Oi, respondeu Richard, sorrindo. O eficiente e gentil Sr. Thomas iniciou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Richard Lancaster e Emily Parker, disse ele sorrindo. Dois corações que se encontraram de maneira inesperada. Os convidados riram suavemente. Richard, gostaria de dizer seus votos? Richard olhou para Emily e respirou fundo. Emily, quando te conheci, eu estava perdido, preso ao passado, incapaz de viver o presente. Você entrou na minha vida como um furacão, bagunçada, imprevisível e impossível de ignorar. Emily riu, enxugando uma lágrima. Você me ensinou a sorrir de novo, a brincar com meus filhos, a sentir. Richard apertou delicadamente sua mão. Você transformou minha casa em um lar, e prometo passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me fez. Você foi o melhor investimento que já fiz. Emily deu uma risada emocionada. Investimento? Você é péssimo em romance, sabia disso? Os convidados caíram na risada. O oficiante sorriu. Emily, seus votos. Emily enxugou as lágrimas e olhou para Richard. Richard, eu não tinha nada quando te conheci. Literalmente nada. 4 malas ensopadas, um sapato quebrado e uma necessidade desesperada de rir da minha própria miséria. Todos riram. Você me deu um teto, um emprego, uma chance, mas me deu muito mais do que isso. Você me deu uma família. Emily olhou para os meninos. Você me deu um motivo para acordar feliz todos os dias e prometo ser a melhor mãe, esposa e parceira que eu puder, mesmo que isso signifique queimar panquecas de vez em quando. Richard sorriu, profundamente emocionado. Eu te amo, robô, disse Emily com a voz trêmula. Eu te amo, furacão, respondeu Richard. O oficiante sorriu. Pelo poder a mim concedido, agora os declaro marido e mulher. Richard, pode beijar a noiva. Richard puxou Emily para perto e a beijou, enquanto os convidados aplaudiam e vibravam. Alex e Max pularam de alegria. Nossa mãe! Nossa mãe! A festa começou logo em seguida. Mesas foram montadas no jardim com comidas simples, mas deliciosas. Havia música ao vivo, luzes penduradas nas árvores e uma pequena pista de dança. Emily e Richard tiveram a primeira dança. Ela pisou no pé dele 2 vezes e ambos riram alto. Você dança tão mal quanto eu, brincou Richard. Eu danço com alma, retrucou Emily, só que sem nenhuma coordenação. Ela deu um tapinha no ombro dele, ainda rindo. Depois da dança, chegou a hora dos discursos. Jennifer foi a primeira. Conheço a Emily há anos. Ela sempre foi a pessoa mais divertida e otimista que conheço. Mesmo quando tudo dava errado, ela fazia piadas. E hoje, vendo ela aqui feliz, só quero dizer: você merece isso, minha amiga. Todo esse amor, toda essa felicidade. Parabéns. Os convidados aplaudiram. Então foi a vez de Emily. Ela pegou o microfone, um pouco nervosa. Pessoal, nunca fui boa com discursos, então vou tentar não estragar tudo. Ela olhou ao redor. Há alguns meses, eu estava de pé na chuva, sem casa, sem emprego, sem esperança, e lembro de pensar: Emily, isso é o fundo do poço. Não pode piorar. As pessoas riram. Mas então, um carro preto parou na minha frente e um homem sério, parecendo um robô, me ofereceu o acordo mais louco da minha vida. Emily olhou para Richard. Casar com ele, fingir ser sua esposa, cuidar de filhos que eu nem conhecia. Richard sorriu, balançando a cabeça. E eu, em um momento muito sensato, disse sim. Emily riu. Porque eu não tinha nada a perder, mas o que eu não sabia é que eu ganharia tudo. Uma família, um lar, amor de verdade. Ela olhou para os meninos. Alex, Max, vocês são os melhores filhos que eu poderia ter. Obrigada por me aceitarem. Os meninos correram até ela e a abraçaram com força. Emily continuou, segurando as lágrimas.
A vida pode mudar em uma noite chuvosa, pode virar de cabeça para baixo, mas às vezes é exatamente isso que precisamos, porque se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria encontrado todos vocês. Ela olhou para Richard. Obrigada por me dar uma chance. Obrigada por me amar do jeito que eu sou. Bagunçada, barulhenta e sem nenhuma noção de etiqueta social. Richard riu, enxugando os olhos. Eu te amo, Richard, e prometo te fazer rir todos os dias pelo resto da sua vida. Os convidados aplaudiram, muitos emocionados. Richard se levantou, pegou o microfone e puxou Emily para perto. Você já cumpre essa promessa. Todo santo dia. Eles se beijaram novamente enquanto todos aplaudiam. A festa continuou até tarde da noite. As crianças corriam pelo jardim, os adultos conversavam e riam, e a música nunca parava. Em um momento, Emily e Richard se afastaram um pouco, observando tudo de longe. Conseguimos, disse Emily, apoiando a cabeça no ombro dele. Conseguimos, concordou Richard, beijando o topo de sua cabeça. Ainda acha que eu fui um bom investimento? Emily provocou. Richard olhou nos olhos dela. O melhor de todos. Você está ficando bom nisso. O quê? Ser romântico? Emily riu. Richard deu uma risada. Isso é culpa sua. Você me corrompeu, e eu vou continuar. Se prepare. Eles riram juntos, abraçados, observando os meninos dançando desajeitadamente na pista improvisada. Olha para eles, Emily disse, rindo. Dançam tão mal quanto a gente. É genético, brincou Richard. Emily se voltou para ele. Obrigada por quê? Por me deixar fazer parte disso. Por acreditar em mim. Por me amar. Richard segurou o rosto dela entre as mãos. Obrigado por ter aparecido naquela noite chuvosa, por aceitar minha proposta louca, por ficar. Eles se beijaram novamente sob as luzes penduradas nas árvores, cercados de amor, risadas e música. A mansão Lancaster não estava mais fria e silenciosa. Estava cheia de vida, alegria e amor verdadeiro. Emily não era mais a garota que foi despejada. Ela era a mulher que encontrou seu lugar no mundo. E Richard não era mais o homem preso ao passado. Ele era o homem que aprendeu a viver novamente. Juntos, eles construíram algo que nenhum contrato poderia definir. Uma família, um lar, um amor de verdade. E enquanto a música tocava e as estrelas brilhavam acima, Emily e Richard dançaram sob a luz do luar, cercados por tudo que realmente importava. Amor que nasceu do caos, cresceu com risadas e floresceu na verdade. O que você achou da história de Emily e Richard? Deixe seu comentário. Avalie esta história de 0 a 10. Qual nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas histórias. E clique aqui na tela final para assistir mais histórias emocionantes.